estudando isso há tempos, eu imagino. Isso aí é uma conspiração, né? E as conspirações, elas conseguem dominar a mídia, dominar as pessoas que têm entendimento desses problemas. Bom, então, né, o e a Molecorp, o toma lá da cá, porque a empresa, né, a CBMM e a Molecorp estariam fazendo um financiamento para o Instituto Cidadania, que é presidido pelo Lula, né? Inclusive Fome Zero, que integra o programa de governo do presidente eleito. O senhor também fez alguma investigação sobre isso? Não, isso eu não investiguei. O que me chama a atenção é a ironia. Eles poderiam solucionar o problema da fome instantaneamente e se dão o luxo de financiar o projeto Fome Zero, que é um projeto social dificílimo de implantar. Isso é irônico. Não, realmente, enfim, o prejuízo é tão grande, são 14 bilhões e 800 milhões de dólares em exportações anuais, ou seja, cerca de 30% a mais do total de todas as exportações brasileiras é o que teríamos se contássemos com esse montante. Não, isso aí é praticamente um terço do montante de exportações do Brasil. O Brasil exporta 50 bilhões de dólares por ano e só em nióbio poderia exportar mais 15 ou 20 bilhões a mais. O senhor tem umas informações aqui, doutor? O nióbio bruto é comprado no garimpo a 400 dólares americanos o quilo, não é isso? Deixa eu te explicar. A questão aí, só nós temos nióbio. Então o mercado é do vendedor. Quem deveria estabelecer o preço do nióbio somos nós. Claro. Nós temos, é natural, né? Lógico, nós temos um minério único, então 400 é um preço muito barato. Quanto deveria ser, na opinião do senhor? É impossível mensurar? Lógico que você não pode inflacionar muito o preço, que você inviabiliza a aplicação do produto e estimula a criação em pesquisas de outros produtos para substituir. Mas eu garanto a você que os 246 milhões de dólares que a CBMM diz faturar por ano não chega a 1% do que na realidade ocorre. Nossa, então seria de 20 bilhões de dólares, tranquilamente. Bom, a gente vai, obviamente, ter que ouvir a CBMM, vamos ter que ouvir a multinacional Molecorp sobre o assunto, mas a gente vai ouvir. Enquanto a gente não ouve, a gente vai pegando informações aqui. Nesse assunto, por quê? O que chamou a atenção do senhor? O que mais chamou a minha atenção é que eu, tendo formação universitária, não tinha conhecimento do que era nióbio. Perguntei para engenheiros, amigos, economistas, ninguém sabia o que era nióbio, então eu fui pesquisar. Onde o senhor ouviu a primeira vez o nióbio? Esse assunto me foi passado por um senhor cujo filho morreu num acidente aéreo e ele era piloto de uma Learjet. E o que chama muito a atenção são as aplicações do nióbio. Por exemplo, na indústria ótica de precisão, binóculos com lente azulada de grande precisão, eles têm nióbio na sua composição. Aquela gilete devagar, lâmina azul, nióbio no fio. Ogivas de foguete, instrumental cirúrgico. E o nióbio também é supercondutor de eletricidade. Então toda pesquisa nuclear não pode prescindir da aplicação de compostos de nióbio, de ligas de nióbio com zircônio, com tântalo e outros minérios raros, que nós temos. Tá certo. Agora, o que chama mais atenção ainda é a dependência do primeiro mundo em relação ao nióbio. Estados Unidos, 100%. Então, pelo menos numa coisa, o primeiro mundo depende do Brasil, né? Muita coisa, comida principalmente. 100% de dependência dos Estados Unidos, 100% da Europa e 100% do Japão. Claro, o Brasil é o único. Claro. Tá certo. Esse primeiro bloco chegou ao fim, mas no próximo bloco fez uma investigação e levanta aí uma informação sobre o nióbio que estaria sendo vendido a preço de banana para países do primeiro mundo, o que traria um grande prejuízo para o Brasil, mas aí tem um outro desdobramento que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saberia de tudo isso e estaria ali comungando de uma grande amizade com as empresas que estão levando o minério para fora. Doutor, o senhor estava me dizendo que a especialidade, o senhor fez pós-graduação em Direito Econômico, não é isso? Então, as questões da economia,
me chamam muito a atenção. Uhum. E na minha juventude eu fui operador da Bolsa de Valores de São Paulo durante 10 anos. Uhum. Então eu sempre tive muita atenção para informações e pesquisas, porque o lucro ou prejuízo dos clientes dependiam de boas informações. Né? Claro. Bom, doutor, e o Brasil, ele perde, o senhor já explicou, no superávit, na balança comercial, né? Isso. O superávit seria bem maior. Isso. E no uso do nióbio aqui dentro do Brasil, o senhor poderia mensurar para a gente como o Brasil estaria perdendo com todo esse minério indo embora daqui? Não, o mercado interno é devidamente abastecido. Numa boa, não tem Não há problema problema. nenhum. Que sobra, né? Sobra, não. Sim, é muito. Não há problema com isso. O principal problema é que nós estamos sendo mantidos artificialmente no terceiro mundo. Uhum. Eu vou usar O Brasil é um país tão rico, né? uma comparação, se não me engano, do Vargas Llosa, que o Brasil seria um menino chorando de fome sentado num banco de ouro. Muito interessante. Isso é o Brasil. E essa comparação foi feita para o Peru, que também é um país rico e explorado. Mas o Brasil é absurdamente. O Eldorado é aqui. Agora, o senhor tem uma informação que esses países de primeiro mundo, claro que precisam tanto aí do nióbio, eles estariam estocando já o minério. Sim, quem não tem uma matéria-prima precisa formar estoques estratégicos. Porque se eventualmente a fonte de abastecimento minguar ou for interrompida por qualquer motivo, eles têm a garantia do produto. Uhum. Isso é estratégico. Eles vêm formando estoques estratégicos desde 74. Então, muito em breve, eles não precisam tanto assim... Nós vamos precisar sempre, mas com os estoques, menos, né? Mas o problema é que a aplicação vai aumentando. Por exemplo, no terceiro milênio, o país que dominar a tecnologia da supercondutividade A eletricidade. vai precisar do nióbio e vai dominar o mundo. Muito mais do que domina os Estados Unidos hoje. Quer dizer, o Brasil tem toda aí a matéria-prima para se especializar cada vez mais em tecnologia, como querem aí, muitos analistas indicam esse caminho para o Brasil poder sair da crise. Agregar valor aos produtos. Exatamente, Claro. e assim, e todo mundo fecha os olhos, né? Não, o prejuízo principal não seria os 15 bilhões de dólares. Uhum. Como o produto é estratégico, o Brasil poderia exportar muito mais fazendo operações casadas. Uhum. Mas até fábricas de refrigerantes fazem isso, só vendem chopp se você comprar o Guaraná. Quer dizer, em vez de nós exportarmos 50 bilhões de dólares por ano, nós poderíamos exportar 200 bilhões de dólares por ano. Claro. E importar 150. Uhum. Com um saldo de 50, e você cria emprego na exportação e na importação. No comércio. Político, mas eu gostaria que o senhor falasse também, dono do assunto, digamos assim, eu gostaria que o senhor fizesse advogado, especialista em direito econômico, não é político nem cientista político, mas eu gostaria que o senhor falasse também, como o senhor é dono do assunto, digamos assim, eu gostaria que o senhor fizesse uma pequena análise do que significa isso para o passado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o PT sempre foi um partido de esquerda e sempre criticou, sempre ficou em cima de assuntos como esse, né? E agora sai essa notícia de que o presidente Lula teria se hospedado num final de semana em Araxá, na casa das empresas, a CBMM, do Grupo Moreira Salles, da multinacional Molecorp, que colocariam o produto à venda no exterior. Por favor, doutor. Veja, isso é uma questão da essência do poder. Uhum. Araxá já definiu o poder no Brasil por décadas. E a forma do presidente eleito se livrar desse domínio irracional, ilegítimo, criminoso, seria impedir, bloquear esta operação de subfaturamento de exportações. Ele está com com a faca e o queijo na mão. Uhum. Depende da vontade política dele e do pessoal do PT e seus aliados impedir o subfaturamento de nióbio. Aí vai ser uma briga boa, né? Porque tem... É bem simples. É bem simples. Ele tem o poder, de fato. Uhum. Né? Não tem o poder de direito que está com o pessoal que faz esse tipo de manobra. Mas ele tem o poder de direito e eu garanto que ele vai ter o apoio de todos os partidos, de todos os poderes, de toda a população. Tá certo. A gente vai ouvir a
CBMM, do Grupo Moreira Salles, também a multinacional Molecorp, sobre o assunto. Temos que ouvir as duas partes, o bom jornalismo determina isso. E a gente volta no outro dia para falar sobre esse assunto. Então, tem mais uma informação que eu gostaria de deixar aqui com vocês. De 74 a 97 foi feito o contrabando puro e simples do nióbio. O nióbio saía acumulado de navio do Brasil. Em 97 houve a denúncia desse contrabando e foi interrompido pelas Forças Armadas, particularmente pelo Exército. O governo do Fernando Henrique, diante dessa situação, ele tentou privatizar uma mina de nióbio do Parque Nacional do Pico da Neblina, a 70 quilômetros da Venezuela, por R$600 mil. E o valor desta reserva mineral, levantado pelo próprio governo, é $1 trilhão. E ele foi impedido por isso. Quem impediu? Foram grupos que tomaram conhecimento e denunciaram. Ele tentou fazer isso, vender $1 trilhão por R$600 mil. Então isso eu não poderia deixar de trazer para a senhora. Não, com certeza. A gente vai verificar, vamos ouvir as duas partes. E, doutor Rivas, por favor, eu gostaria que você voltasse aqui no Conexão Brasil. O programa Conexão Brasil entrou em contato com Antônio Gilberto Ribeiro de Castro, superintendente administrativo da empresa CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, citada pelo advogado Antônio José Ribas Paiva durante a entrevista. Procurada para falar sobre o assunto, a CBMM preferiu não se pronunciar e deixou à disposição da redação do programa material completo sobre todos os trabalhos realizados pela empresa.